Paris Jackson sempre foi sinônimo da lendária família Jackson, mas revelações recentes levantaram questões sobre suas verdadeiras origens. Se Michael Jackson não era seu pai biológico, quem é? Sou o padrinho dos filhos de Michael Jackson. Estou falando para as notícias do mundo sobre quando Michael me pediu para ser um doador de esperma. Por que ela quer cortar todos os laços com a família? E o que isso significa para Paris enquanto ela navega em sua identidade e legado? Vamos descobrir. A dinastia da família Jackson. Paris Jackson, como filha do músico contemporâneo mais famoso do planeta Terra, já passou por muita coisa. Recentemente, no entanto, ela apresentou os resultados do teste de DNA que revelou que Michael não é de fato seu pai. Mas para entender a gravidade da situação, precisamos descobrir por que ela fez o teste em primeiro lugar. Agora, isso nos leva de volta a algumas décadas da infância de Michael. Como você sabe, a família Jackson é um nome sinônimo de música, talento e um legado extraordinário que influenciou gerações. De origens humildes, eles cresceram e se tornaram um símbolo global de sucesso no setor de entretenimento. No centro de tudo isso estava Michael Jackson, o rei do pop, cujo estrelato ultrapassa todos os limites, solidificando o status da família como ícones culturais. Os Jackson são originários de Gary, Indiana, uma pequena cidade industrial onde foram plantadas as sementes de sua notável jornada. Joe e Catherine Jackson, o patriarca e a matriarca da família, tiveram 9 filhos. Joe Jackson, um ex-operário de usina siderúrgica com um sonho, percebeu que seus filhos possuíam talentos musicais únicos. Sob sua rígida orientação, 5 dos irmãos, Jack, Tito, Jermaine, Marlon e o mais novo, Michael, formaram o Jackson 5. Os Jackson 5 entraram em cena no final da década de 1960 com uma mistura contagiante de pop, soul e rhythm and blues. Seu primeiro single, I Want You Back, chegou ao topo das paradas, seguido por uma série de sucessos como ABC, I'll Be There e The Love You Save. Seu sucesso estabeleceu o nome Jackson no mundo da música, abrindo caminho para carreiras individuais e solidificando sua influência sobre as futuras gerações de artistas. De todos os irmãos Jackson, Michael surgiu como o mais extraordinário. Mesmo quando era criança e atuava no Jackson 5, Michael era o mais extraordinário. Mesmo quando era criança e fazia parte dos Jackson 5, o carisma e a habilidade vocal de Michael cativavam o público. Sua carreira solo, no entanto, o levou a uma fama sem precedentes. Em 1979, o lançamento de Off the Wall marcou o início de seu reinado como artista solo. Músicas como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You marcaram sua evolução para um superstar global. Depois veio Thriller em 1982, um fenômeno cultural que continua sendo o álbum mais vendido de todos os tempos. Com videoclipes inovadores para músicas como Billie Jean, Beat It e Thriller, Michael redefiniu o videoclipe como uma forma de arte. Mais e mais álbuns se seguiram, com Michael demonstrando sua capacidade de inovar, mantendo-se fiel às suas raízes. Suas apresentações, marcadas pelo moonwalk característico e pelo showmanship inigualável, tornaram-se lendárias. No entanto, apesar do sucesso, sua vida foi repleta de desafios, incluindo o escrutínio implacável da mídia, inseguranças pessoais e alegações controversas. Dinâmica familiar, um vínculo complexo. Por trás da cortina de seu sucesso público, a família Jackson vivenciou as complexidades da fama e dos laços familiares. Michael compartilhava amor e tensão com seus irmãos. Embora suas colaborações e história compartilhada criassem uma conexão profunda, o ciúme, a competição e os holofotes excepcionais de Michael muitas vezes geravam conflitos. Joe Jackson, o líder ambicioso e dominador da família, era uma figura de respeito e medo. Sua busca incessante pela perfeição teve um custo, pois vários de seus filhos, inclusive Michael, falaram mais tarde sobre as pressões emocionais e físicas pelas quais passaram sob sua tutela. Catherine, por outro lado, era uma força de apoio e de apoio dentro da família, equilibrando a turbulência com sua fé inabalável e compaixão. Apesar desses desafios, a família permaneceu unida por meio de lutas e triunfos compartilhados. Eles se apoiaram mutuamente, principalmente nos momentos difíceis, e mantiveram uma identidade coletiva como os Jackson, uma dinastia musical por si só. Enquanto o legado da família Jackson perdurava, uma nova geração surgiu para carregar a tocha. Os 3 filhos de Michael, Prince, Paris e Blanket
agora conhecido como Biggie, tornaram-se o foco da curiosidade pública após sua morte prematura em 2009. Início da vida de Paris Jackson. Paris Michael Catherine. Jackson nasceu em 3 de abril de 1998, em Beverly Hills, Califórnia. Como a segunda filha e única filha do icônico Michael Jackson e Debbie Rowe, sua vida estava destinada a ser extraordinária. Michael, que já era uma superestrela mundial nessa época, desejava ter uma família e encontrou uma parceira em Debbie, uma enfermeira dermatologista que ele conheceu durante o tratamento de sua doença de pele, o vitiligo. Paris foi batizada em homenagem à capital francesa, um lugar que tinha valor sentimental para Michael, que sempre descrevia Paris como uma de suas cidades favoritas no mundo. Seu nome do meio, Catherine, homenageava a mãe de Michael, uma figura central na família Jackson. A chegada de Paris era muito esperada e seu nascimento foi envolto em uma mistura de fascínio público e intenso escrutínio da mídia, reflexo da fama de seu pai. Desde o início, ela foi abraçada por Michael, que sempre falava de seu profundo amor pelos filhos. Debbie renunciou à custódia logo após o nascimento de Paris, deixando Michael como único cuidador. E apesar de ser pai solteiro e uma das figuras mais reconhecidas do mundo, Michael procurou criar um ambiente de carinho e amor para seus filhos. Os primeiros anos de Paris foram passados no rancho Neverland, a extensa propriedade de Michael em Los Olivos, Califórnia. O rancho, batizado com o nome do mundo mítico de Peter Pan, era um santuário que refletia a imaginação de Michael e o desejo de uma infância idílica que ele mesmo nunca teve. Para Paris e seus irmãos, Neverland era um país das maravilhas mágico, repleto de brinquedos, de parque de diversões, um zoológico e jardins exuberantes. Michael se esforçava ao máximo para garantir que seus filhos tivessem uma infância cheia de alegria e maravilhas, muitas vezes organizando festas, caças ao tesouro e jogos na propriedade. O zoológico permitia que Paris e seus irmãos interagissem com animais exóticos, despertando um amor pela natureza que Paris levaria para a vida adulta. O rancho não era apenas uma casa, mas um oásis de sonho, onde o caos do mundo exterior podia ser mantido à distância. Mais importante ainda, em Neverland, Paris cresceu em um relativo isolamento da fama de seu pai. Apesar do ambiente opulento, Michael incutiu nela valores de compaixão, humildade e criatividade. Ele sempre passava o tempo ensinando Paris e seus irmãos sobre música, incentivando-os a explorar seus talentos. Paris desenvolveu um vínculo estreito com o pai, descrevendo-o em entrevistas posteriores como seu modelo e a pessoa mais amorosa e bondosa que já conheceu. Então, o que a fez duvidar que ele fosse seu pai? Chegaremos a esse ponto em breve. Embora Michael tenha tentado proteger Paris e seus irmãos do escrutínio implacável da mídia, o fascínio do público por sua vida tornou impossível a privacidade total. Para manter algum nível de anonimato, Michael frequentemente cobriu o rosto de seus filhos com máscaras ou véus durante passeios públicos. Essa prática peculiar gerou curiosidade e controvérsia, mas Michael acreditava firmemente que era necessário protegê-los. As primeiras aparições públicas de Paris foram geralmente ao lado do pai. Apesar de sua pouca idade, os paparazzi eram incansáveis em sua busca por qualquer vislumbre das crianças Jackson. Essas aparições eram cuidadosamente gerenciadas por Michael, que tinha plena consciência dos desafios que sua fama trazia para a vida deles. Um dos momentos mais notáveis ocorreu durante seu infame incidente na varanda em Berlim, quando ele pendurou brevemente o irmão mais novo de Paris, Blanket, na borda da varanda de um hotel. Embora esse incidente não tenha envolvido diretamente Paris, ele demonstrou o intenso escrutínio público e da mídia que a família sofreu. Para Paris, essas aparições foram surreais e formativas, dando-lhe um vislumbre da natureza da fama em uma idade precoce. Com o tempo, os filhos de Michael se tornaram mais conhecidos, mas os esforços do pai garantiram que eles tivessem o máximo de normalidade possível em circunstâncias extraordinárias. Esses primeiros momentos em público, embora às vezes fossem esmagadores, solidificaram a compreensão de Paris sobre sua posição única no mundo. Foi em 25 de junho de 2009 que a tragédia atingiu a família Jackson. Michael faleceu tragicamente devido a uma intoxicação aguda. Paris, com apenas 11 anos de idade na época, ficou arrasada com a perda de seu amado pai. A morte de Michael marcou um ponto de virada em sua vida, colocando ela e seus irmãos sob os holofotes do mundo. Após o falecimento de Michael, Catherine,
A matriarca da família tornou-se a guardiã legal de Paris e de seus irmãos. Eles se mudaram para a propriedade da família Jackson em Calabasas, na Califórnia, onde ficaram cercados pela família. Embora Catherine tenha proporcionado estabilidade e amor à transição de Neverland para um ambiente mais tradicional, foi uma grande mudança para as crianças. Após a morte de seu pai, Paris enfrentou imensos desafios emocionais. Certa vez, ela descreveu a experiência como a perda não apenas de um pai, mas também da única pessoa que realmente a compreendia. Apesar de sua dor, Paris demonstrou uma força incrível durante o serviço memorial público de Michael. Vestida de preto e visivelmente emocionada, ela foi até o microfone, dirigindo-se em lágrimas à multidão. Desde que nasci, papai tem sido o melhor pai que se poderia imaginar, e eu só queria dizer que o amo muito. Suas palavras comoventes capturaram o coração de milhões de pessoas e proporcionaram um raro vislumbre da profundidade de seu vínculo com o pai. Durante esse período, Paris encontrou consolo em seus irmãos, especialmente em Prince, seu irmão mais velho, com quem compartilhava um vínculo estreito. Juntos eles lidaram com a dor enquanto se adaptavam a uma nova realidade. O escrutínio da mídia se intensificou, mas Paris aprendeu rapidamente a lidar com as pressões que vinham com seu sobrenome. Ela procurou honrar o legado do pai, abraçando seus ensinamentos e traçando seu próprio caminho. Sua adolescência foi marcada pela resiliência e autodescoberta, pois ela começou a explorar sua identidade fora da sombra de Michael. Desde frequentar uma escola particular até se reconectar com sua mãe biológica, Debbie Rowe, Paris começou gradualmente a juntar as partes fragmentadas de sua vida. Relacionamento com a família. Jackson. Paris Jackson compartilha um vínculo estreito com seus irmãos, Prince e Big. Tendo crescido sob a tutela do pai, os irmãos foram, como já disse, criados em um ambiente único que estimulava um senso de união e apoio mútuo. Após a morte prematura do pai em 2009, os irmãos passaram a depender ainda mais uns dos outros. Prince sempre falou sobre seu relacionamento próximo, enfatizando que eles aprenderam a se apoiar uns nos outros de diferentes maneiras ao longo dos anos. Ele descreveu o vínculo entre eles como muito cru, não filtrado, destacando a compreensão única que compartilham devido às experiências compartilhadas. Os irmãos têm sido filtrados, destacando a compreensão única que compartilham devido às experiências que têm em comum. Os irmãos têm feito aparições públicas ocasionais juntos, demonstrando sua solidariedade. Em março de 2024, eles compareceram à noite de abertura em Londres do MJ The Musical, uma produção sobre o pai deles, embora isso tenha marcado uma rara aparição no tapete vermelho como um trio. No entanto, Paris expressou admiração por seus irmãos, especialmente por Prince, a quem ela se referiu como seu gêmeo e alguém que ela admira imensamente. Suas experiências compartilhadas criaram um forte vínculo familiar que parece ser uma fonte de força e apoio para Paris. Mas a família Jackson é extensa, com várias tias, tios e primos, cada um contribuindo para o rico legado da família no setor de entretenimento. As interações de Paris com seus parentes foram influenciadas pelas complexidades inerentes a uma linhagem tão proeminente. Embora os detalhes específicos sobre seu relacionamento com cada membro da família sejam mantidos em sigilo, ela foi vista participando de eventos e reuniões familiares, o que indica conexões constantes com seus parentes. As experiências coletivas da família, aos olhos do público, provavelmente contribuíram para uma compreensão e camaradagem compartilhadas entre seus membros. Em setembro de 2024, Paris e Prince lamentaram publicamente a perda de seu tio Tito Jackson, que faleceu aos 70 anos de idade. Paris compartilhou uma foto nostálgica nas mídias sociais com uma mensagem sincera, enquanto Prince publicou uma foto de família expressando o amor eterno pelo tio. Essa demonstração pública de pesar mostra claramente os laços familiares que persistem na família. White, os Jacksons têm sido uma fonte de apoio, mas também têm sido um ponto focal de desafios para Paris. Após o falecimento de Michael, Paris e seus irmãos foram colocados sob a tutela da avó, o que lhes proporcionou um ambiente familiar estável em um período tumultuado. No entanto, a família enfrentou conflitos internos, alguns dos quais se tornaram públicos. Em 2013, surgiram relatos de um rompimento entre Paris e seu irmão Prince, coincidindo com um período em que Paris estava passando por dificuldades pessoais significativas. Apesar desses desafios, os irmãos têm demonstrado resiliência,
muitas vezes se unindo para apoiar uns aos outros em momentos difíceis. No entanto, como você pode imaginar, a família Jackson também se envolveu em várias disputas e controvérsias públicas que inevitavelmente afetaram Paris. Enfrentar esses desafios familiares sob o escrutínio público exigiu uma força considerável e moldou a perspectiva de Paris sobre família e lealdade. Talvez essa seja a principal razão pela qual, com o passar do tempo, o relacionamento de Paris com sua mãe biológica tenha evoluído. Debbie foi casada com Michael de 1996 a 1999. Após o divórcio, Paris teve pouco contato com a mãe. Em sua adolescência, no entanto, Paris procurou se reconectar com Debbie. Aos 15 anos de idade, ela iniciou o contato e as duas começaram a reconstruir seu relacionamento. No entanto, talvez os relacionamentos dentro da família Jackson e o amor que ela sente pela mãe não tenham sido os dois únicos motivos pelos quais Paris quis se reaproximar, mas sim as lutas e os triunfos pessoais. Desde muito cedo, Paris Jackson enfrentou desafios que muitos só poderiam imaginar. O fato de ser lançada aos holofotes como filha do artista mais famoso do mundo trouxe um nível de pressão que poucos poderiam suportar. Apesar das medidas de proteção de seu pai, a intensidade do escrutínio da mídia encontrou maneiras de permear sua vida. Paris descreveu Michael como o pai mais amoroso e atencioso, referindo-se a ele, com frequência, como sua maior fonte de orientação. Sua morte deixou um vazio insubstituível em sua vida. Para uma criança cujo mundo girava em torno de uma figura tão singular, a perda foi chocante e desorientadora. Quando Paris entrou na adolescência, começou a apresentar sintomas de depressão e ansiedade. A intensidade de sua dor, aliada à pressão de crescer como uma Jackson, levou a emoções turbulentas. Na metade da adolescência, Paris tentou tirar a própria vida em várias ocasiões, a primeira delas aos 14 anos, quando enfrentou sentimentos avassaladores de alienação e dor. Em uma entrevista posterior, ela descreveu a escuridão que suportou, afirmando que achava que não conseguiria chegar aos 18 anos. A terapia e o tratamento de saúde mental tornaram-se uma parte crucial de sua recuperação, permitindo que ela aprendesse estratégias para lidar com suas emoções e pressões. Ao discutir abertamente sua jornada, Paris procurou reduzir o estigma em torno da saúde mental, muitas vezes incentivando outras pessoas a procurar ajuda quando necessário. No entanto, sua própria adolescência e início da vida adulta foram marcados por problemas com substâncias. Mais tarde, ela admitiu que durante esse capítulo sombrio de sua vida, sentiu-se completamente desconectada de si mesma, de sua família e de suas paixões. Na verdade, há apenas alguns dias, Paris marcou um marco ao comemorar 5 anos de sobriedade. Em uma publicação sincera no Instagram, ela compartilhou uma montagem de vídeo narrando sua jornada do vício à recuperação. A filmagem crua mostrou suas lutas, vitórias e o sistema de apoio que a manteve à tona. Acompanhado por sua própria música ao fundo, o vídeo foi tanto uma expressão pessoal quanto uma poderosa mensagem de resiliência e esperança. Para qualquer pessoa que esteja lutando, ela escreveu em sua postagem: "Você não está sozinho e não é indigno. É uma maratona, não uma corrida de velocidade." Ela reconheceu abertamente o papel fundamental que a terapia, um círculo de apoio de entes queridos e suas saídas criativas desempenharam em sua recuperação. Ela começou a praticar yoga e meditação para se manter centrada e depende muito de sua música como meio de catarse. Em entrevistas, Paris enfatizou o valor de encontrar propósito e alegria na vida como um contrapeso às tendências destrutivas. Sua franqueza sobre suas lutas foi aplaudida como corajosa e necessária, especialmente em uma sociedade em que o vício continua sendo altamente estigmatizado. Embora grande parte da juventude de Paris Jackson tenha sido passada lutando contra a dor e a agitação, ela encontrou sua vocação nas atividades artísticas. Inspirando-se no gênio criativo de seu pai e em suas próprias paixões, ela entrou no mundo da música, da moda e do cinema, criando uma identidade única para si mesma. A música tem sido fundamental para a jornada de Paris. Em 2020, ela lançou seu álbum de estreia, Wilted, um projeto de folk indie com alma que foi aclamado pela crítica. O álbum confirmou suas habilidades de composição, misturando letras emocionais cruas com melodias etéreas. Ao contrário dos sucessos pop animados pelos quais seu pai era famoso, a música de Paris tem um tom profundamente introspectivo, refletindo suas lutas e triunfos pessoais.
Músicas como Let Down foram elogiadas por sua vulnerabilidade assombrosa, com Paris provando que sua voz artística era distintamente sua. As apresentações ao vivo se tornaram outra maneira de Paris se expressar, com shows que demonstram sua conexão com os fãs e sua capacidade de comandar o palco, uma habilidade que, sem dúvida, é de família. Paris também deu passos significativos no mundo da moda. Assinando com a EMG Models, ela rapidamente se tornou uma das favoritas do setor, estampando as capas de revistas de alto nível, como a Rolling Stone e a Harper's Bazaar. Sua aparência marcante e sua estética boêmia e chique a tornaram uma opção natural para campanhas que misturam luxo e individualidade. Além disso, Paris também se dedicou à atuação, aparecendo em projetos como o filme de comédia de humor negro Gringo, de 2018, no qual ela se manteve ao lado de pesos pesados do setor. Embora não tenha se concentrado exclusivamente na atuação, Paris continua a explorar esse meio como uma extensão de suas atividades criativas, acrescentando outra camada à sua carreira multifacetada. Mas por mais que tudo isso pareça um sonho, viver sob os olhos do público traz desafios. Ela tem sido tanto celebrada quanto criticada, com a mídia dissecando cada movimento seu. Os paparazzi acompanham suas saídas, as manchetes dos tabloides sensacionalizam sua vida pessoal e os fóruns online frequentemente especulam sobre seus relacionamentos e basicamente todas as suas escolhas pessoais. Paris enfrentou esse escrutínio de frente. Usando plataformas como o Instagram, ela se comunica diretamente com seu público, compartilhando suas músicas, atualizações de vida e defesa da saúde mental e de questões ambientais. Suas publicações revelam sua personalidade espirituosa, genuína e autêntica, conquistando um público dedicado. No entanto, Paris não está imune à reação do público, principalmente quando discute temas polêmicos. Sua franqueza sobre o complexo legado de seu pai, combinada com sua recusa em se conformar com as expectativas do público, às vezes polariza o público. Apesar disso, Paris continua sendo ela mesma, valorizando a integridade pessoal em detrimento da aprovação da sociedade. A verdade é que, apesar de seus muitos esforços para se definir fora da sombra do nome de sua família, a identidade de Paris continua fortemente ligada ao legado dos Jackson. Com o passar dos anos, começaram a surgir sussurros e teorias sobre sua ascendência. Alimentada por especulações e pelo desejo de responder a perguntas sobre suas raízes, Paris tomou medidas para se aprofundar em sua história pessoal. O que começou como uma jornada de autorreflexão, logo se tornou uma investigação sobre suas origens biológicas, o que a levou a considerar a possibilidade de fazer um teste de DNA. Mal sabia Paris que os resultados dariam início a uma revelação que não apenas redefiniria seu lugar na família Jackson, mas também abalaria a percepção do público sobre sua identidade. Os resultados. De acordo com várias fontes próximas à família Jackson, Paris Jackson teria se submetido a um teste de DNA para explorar suas raízes biológicas. Os relatórios sugerem que os resultados confirmaram uma revelação surpreendente. Michael Jackson, o homem que a criou e que ela sempre conheceu como seu pai, não era seu pai biológico. O teste de DNA teria revelado algo que nenhum de nós poderia ter imaginado. Pessoas de dentro da empresa dizem que o primeiro a receber a notícia foi seu irmão Prince, que estava com ela quando ela pegou o envelope. A imagem que eles descrevem é devastadora. Paris ficou tão chocada quanto você pode imaginar. Cobriu a boca e chorou por quase 15 minutos antes de finalmente conseguir dizer: "Meu pai verdadeiro é Mark Lester." Prince, como isso pode ser verdade? Foi Prince quem mais tarde compartilhou que Paris Jackson cortaria todos os laços depois que os resultados do DNA confirmaram que Michael Jackson não era seu pai, acrescentando que ela se sente arrasada por ninguém nunca ter lhe contado a verdade, nem mesmo depois que Michael faleceu. Mas aposto que você também quer saber um pouco mais sobre o pai biológico dela. Mark, mais conhecido por seu papel no filme Oliver, de 1968, tem uma história de longa data com a família Jackson. Na verdade, ele e Michael desenvolveram uma estreita amizade na década de 1980, com Lester se tornando um confidente de confiança. O vínculo entre eles se estendeu à família, com os filhos de Mark e os filhos de Michael passando tempo juntos em várias ocasiões. Embora os rumores sobre a possível conexão de Mark com Paris não fossem totalmente novos, em entrevistas anteriores, Mark havia insinuado essa possibilidade,
afirmando que já havia atuado como um marinheiro de poço, um dogma para Michael por causa da amizade que compartilhavam e do desejo de Michael de formar uma família. Esse contexto deu mais peso às revelações, mas Paris ficou abalada e decidida ao saber dos resultados. Tendo sempre considerado Michael como seu pai em todos os sentidos significativos da palavra, as descobertas colocaram questões desafiadoras sobre identidade, legado e laços familiares. Amigos próximos revelaram que Paris encarou os resultados não como uma traição, mas como uma oportunidade de redefinir sua compreensão de si mesma. Dizem que ela embarcou em um retiro pessoal para processar totalmente as implicações, buscando a solidão para reconciliar suas emoções com sua profunda admiração pelo homem que a criou. Fontes indicam que Paris optou por lidar com essa revelação com graça. Em vez de criticar publicamente a notícia, ela se absteve de fazer declarações imediatas. Aqueles que fazem parte de seu círculo íntimo descreveram sua abordagem como introspectiva e digna, com foco em proteger sua própria paz enquanto honra a memória de Michael. No entanto, embora o papel de Michael em sua vida permaneça intocado como uma figura de amor e inspiração, os rumores sugerem que a conexão de Paris com outros membros da família Jackson começou a mudar. O peso das perguntas não respondidas, as tensões de longa data e um senso renovado de individualidade a levaram a se distanciar de algumas dinâmicas familiares. Pessoas próximas a Paris sugerem que essa decisão não foi impulsiva nem motivada por animosidade. Em vez disso, veio de seu desejo de criar uma vida livre de obrigações familiares que, de certa forma, ofuscaram seu crescimento. Embora ainda tenha afeição por muitos membros da família, disse que Paris se afastou dos holofotes que a ligavam ao grande nome Jackson. Mark, por sua vez, absteve-se de fazer comentários públicos, mantendo uma distância respeitosa e, segundo consta, oferecendo apoio a Paris em particular. Mas convenhamos, é apenas uma questão de tempo até que ele tenha que se manifestar. Você acha que os veremos juntos com mais frequência daqui para frente? Deixe sua opinião nos comentários.